Nessa aula nós vamos falar sobre os fônons. Então, na última aula, a gente estudou as vibrações de uma cadeia unidimensional formada por átomos idênticos entre si e, em particular, a gente discutiu os modos normais de vibração dessa rede, que são modos, aqui estão ilustrados alguns deles, nos quais todos os átomos da cadeia vibram com a mesma frequência. E a gente a gente encontrou quais eram esses modos. Ou seja, a gente encontrou a relação entre a frequência de oscilação do modo normal e o número de onda que caracteriza o modo normal. A gente viu que graficamente tem a forma dessa gaivota daqui, sendo que, como a gente viu, e dá para ver aqui diretamente pelo fato de envolver um seno, essa função é periódica. Essa zona aqui, que é a zona não redundante, né, é o que a gente chama de, aqui, essa que está ilustrada, é a primeira zona de Brillouin, conforme a gente discutiu na aula passada. Nessa aula a gente vai ter dois objetivos. O primeiro é estudar o que acontece quando a gente lida com uma cadeia ainda unidimensional, contudo com dois tipos de átomos diferentes entre si. E, em segundo lugar, estudar os fônons, corresponde a uma quantização dessas vibrações. Primeira coisa, vamos então considerar o seguinte sistema, que é formado por átomos todos de mesma massa, tá ok? No entanto, que tem aqui molas diferentes ligando, por exemplo, o átomo vermelho aqui, ele está ligado por uma mola com constante K2 ao vizinho da esquerda e K1 ao vizinho da direita. Esse que eu representei de azul, ele está ligado por uma mola K1 com o vermelho da esquerda e K2 com o vermelho da direita. E assim por diante. Tá ok? Então isso a gente está escolhendo analisar esse sistema porque a conta é um pouco mais fácil, mas não tem nenhuma diferença física dos resultados que a gente vai obter se vocês fizerem um cálculo para átomos de massas diferentes e constantes de mola iguais ou diferentes entre si. Ou seja, o ponto central para a gente, que é fundamental, é que agora a periodicidade vai ser dada por azinho, ou seja, pela distância entre o primeiro átomo e o segundo vizinho dele, não o primeiro vizinho. Tá? Nota que, de fato, lembra que aqui a gente está sempre supondo que a cadeia é infinita. Então, se você olha esse átomo azul, ele tem aqui um vermelho pertinho dele, que está preso por uma constante K2, e tem aqui um vermelho mais longe, à esquerda, que está preso por K1. Se você olha o primeiro vizinho dele, esse vermelho é diferente. A mola à esquerda dele é K2, enquanto que esse daqui a mola à esquerda era K1. Por outro lado, quando você pula e volta aqui para o próximo, de novo, a mola da esquerda é K1. Então, esse é idêntico a esse. Por isso que eles estão com a mesma cor. Ele tem... você, quando anda desse átomo e pula o vermelho, você vai cair... você está fazendo uma operação de simetria da sua cadeia unidimensional. Pensando sempre que ela é infinita, né? Porque senão as bordas quebram a simetria, como a gente discutiu na última aula. Então esse é um caso que a gente está discutindo só por simplicidade, mas os elementos centrais vão aparecer já aqui para a gente. Então várias coisas novas de matéria condensada aparecem nesse sistema e posteriormente, no caso tridimensional, a gente vai falar muito deles. Então aqui, quando a gente tem dois tipos de átomo, é fundamental a gente falar explicitamente em célula unitária, que está implícito esse conceito quando a gente faz a cadeia com átomos idênticos entre si, mas aqui ela é um conceito necessário, como a gente vai ver nessa aula. Então, o que é célula unitária? É o menor comprimento que você tem que destacar aqui, por exemplo, em pontilhado, de tal maneira que, a partir desse cara, só copiando e colando ele para a direita e para a esquerda, eu reconstruo a minha cadeia infinita inteira. Tá ok? Então, assim por diante. E se eu for para a esquerda, eu reconstruo minha cadeia inteira. Nota que você tem várias células unitárias diferentes possíveis. Então, essa daqui, por exemplo, que eu estou desenhando agora, também é uma célula unitária. Porque também, se você for desenhando, for repetindo ela para a direita e para a esquerda, do mesmo jeito você vai conseguir formar um cristal inteiro. Nota que elas têm aqui o mesmo tamanho, tá ok? Então, tem várias possíveis. Mas é um conceito super importante, como a gente vai ver. A célula unitária é o mínimo que eu tenho que manter da minha cadeia
para perceber qual é a periodicidade que ela tem. Então, ao contrário do caso anterior, se eu fizesse a célula unitária na aula anterior, ela teria um átomo só dentro. Agora ela tem dois, porque eu tenho dois tipos diferentes de átomo. Essa é a ideia de célula unitária. E associado a isso, eu tenho que falar em base. Ou seja, a ideia é que para eu descrever completamente o meu cristal, aqui unidimensional, eu preciso saber qual é a minha célula, ou seja, qual é o tamanho dela, tá certo? E saber dentro da célula como preencher ela. Então isso é chamado de base. Para eu fornecer uma base, eu tenho que estabelecer um sistema de coordenadas. Em uma dimensão basta escolher um eixo, que é o eixo x, e escolher aqui uma origem. Então é comum, embora não seja necessário, tomar a origem na posição de um dos átomos, por exemplo aqui do átomo azul. E aí esse outro átomo vermelho aqui, a gente diz que está, por exemplo, na posição Dzinho. De maneira que a minha base fica dada pelo 0 e pelo D. Ou seja, isso significa, portanto, que para constituir essa rede, eu tenho que botar um átomo azul em 0 e um átomo vermelho em D. E, além disso, tenho que dizer que a minha célula unitária corresponde à célula de tamanho Azinho, que é o parâmetro da rede aqui. Então, esses são os conceitos que vão aparecer algumas vezes na aula de hoje. Então, novamente, aqui vai aparecer o mesmo tipo de discussão que a gente fez na aula passada. A gente viu que periodicidade no espaço real implica em periodicidade no espaço recíproco. Aqui é a mesma coisa. E a primeira zona de Brillouin vai ter, e a gente vai obter isso novamente, exatamente a mesma zona de Brillouin, aparecendo aqui esse parâmetro de rede. Nota, contudo, que o que entra na definição da primeira zona de Brillouin é esse parâmetro de rede Azinho, que aqui é a distância de um átomo para o seu segundo vizinho, porque essa que é a periodicidade no espaço real. A gente vai ver isso aparecer de novo, mas já quero adiantar isso para mostrar que, de fato, a partir do momento que você fala em célula unitária, os resultados que a gente tinha feito na aula passada vão se manter. A gente vai ver isso acontecendo. A ideia agora é encontrar quais são os modos normais de vibração. Então, o que ocorre nesse caso é que agora a gente tem que escrever um conjunto diferente de equações para o átomo azul e para o átomo vermelho. Peço para vocês pausarem o vídeo e mostrarem que na aproximação harmônica, e também a mesma aproximação do vídeo anterior, da aula anterior, a gente está supondo que tem acoplamento apenas com os primeiros vizinhos. Dentro dessas duas aproximações, vocês escrevendo as equações de Newton vão ver que a equação de movimento para o xn, que é o átomo azul nzinho, é dado por essa expressão daqui e pode encontrar do yn também, tá ok? Então agora essa é a ideia, como é que a gente resolve esse conjunto de equações. Primeira coisa, a gente vai poder usar o mesmo tipo de solução de chute educado que a gente deu na aula anterior, motivado pelas mesmas discussões de simetria. Então a ideia é que, por enquanto, somente para os átomos azuis. O meu átomo azul xn, ele vai estar oscilando com uma certa frequência, que vai ser a mesma para todos os átomos, porque essa que é a ideia física de um modo normal. E aí o que eu imponho, assim como na aula passada, é que todos os átomos azuis, por simetria, eles têm que ter a mesma amplitude de movimento. Então eles vão ter que ter o mesmo Azinho aqui na frente multiplicando, que eu estou chamando de AX, só para frisar que eu estou falando sempre dos átomos azuis agora, que eles é que são idênticos entre si. E de um átomo azul para o outro, no máximo eu posso ter uma fase. Como a distância entre eles é Azinho, na aula passada a gente viu que essa fase de um para o próximo, né, para o primeiro azul que se repete, essa fase tem que ser E elevado a menos IKA. Então nota que isso aqui é exatamente o que a gente fez na aula passada, sem tirar nem pôr. A diferença é que agora a gente tem que buscar também a solução para o YN. Para os YN entre si, eu posso usar o mesmo argumento que eu usei para o AX. Exatamente o mesmo argumento. Ou seja, os Y entre si, para qualquer Nzinho que eu bote aqui, todos os Y têm que oscilar com a mesma frequência entre si, porque eles são idênticos, né? Ele tem uma operação de simetria ligando eles. E a defasagem entre eles vai ter que ser a mesma coisa também. Nota, contudo, que a defasagem do x, que a amplitude de vibração do x e do y não precisam ser a mesma, porque são átomos diferentes. E por isso eu deixo isso aqui registrado ao dizer que um tem amplitude AX e o outro tem uma amplitude diferente, AY, porque não tem simetria entre eles. Da mesma forma, eu não posso dizer que o x e o y têm a mesma fase, tá? Olhando essa solução desse jeito, pode parecer que eu estou dizendo que o x e o y,
para o mesmo nzinho, teriam a mesma fase. Mas eu não estou dizendo isso, porque a gente deixa que o AX e o AY sejam números complexos. Então, qualquer eventual fase entre o Y e o X fica armazenado numa fase complexa relativa entre o AY e o AX. Então, a ideia é, por simetria, assim como a gente fez na aula passada, a gente vai ter um ansatz muito parecido. Contudo, eu tenho que fazer um ansatz diferente para cada átomo. Essa é a ideia física. E agora é cálculo. E o cálculo é justamente a mesma ideia. Se eu tenho um chute educado, eu posso substituir esse palpite no meu sistema de equações diferenciais. Poderia dar um absurdo. Mas, como a gente sabe que o nosso chute, a gente viu na aula passada, é um chute correto fisicamente, ele vai ser solução. E como ele vai ser solução, a gente novamente vai poder perguntar, então, qual é a relação entre o K e o ômega. Ou seja, dado uma frequência, dado um K, dado um K, quando eu jogo nas equações de movimento, em geral, eu vou ter aqui uma frequência que vai ser solução e as outras não vão ser solução. Na verdade, a gente vai ver daqui a pouco que o mais distintivo de agora eu ter dois tipos de átomo é que para cada K eu vou ter dois ômegas. É isso que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Então, esse é o sistema de equações que a gente tem que resolver. Esse é o ansatz. Então, eu peço para vocês fazerem esse cálculo, ou seja, substituir essas duas equações dentro aqui das minhas equações diferenciais. E vocês vão ver que para que esse meu ansatz seja solução, eu preciso ter essa equação matricial satisfeita. Tá? Então, pausem um vídeo, façam esse cálculo, tem feito no livro em detalhe. O ponto central é o seguinte, o que é essa equação de matriz? A gente sabe interpretar ela desde a álgebra linear. É a ideia que você pega uma matriz, atua num vetor e obtém um vetor que é paralelo ao primeiro. Então você vê essencialmente que m ômega ao quadrado corresponde aos autovetores dessa matriz 2×2. Essa é a ideia. Quando você tem dois tipos de átomo, a nossa equação que a gente obtém para achar a relação de dispersão é uma equação matricial que envolve uma matriz 2×2. E é imediato generalizar. Se eu tivesse três tipos de átomo e uma cadeia periódica formada a partir desses três tipos de átomos, eu teria uma matriz 3×3 e assim por diante. Então a ideia toda é que a gente sabe que uma matriz 2×2 vai ter dois autovalores, né? Para cada K que eu puser. Note que para cada K que você põe, você tem uma matriz diferente. Então para cada K eu vou ter que achar os autovalores de uma matriz. Eu tenho dois autovalores possíveis e, portanto, eu tenho duas frequências possíveis para cada K. Lembra que o M é fixo, é a massa do átomo da cadeia. Então, essa é a ideia central, tá certo? E se vocês fizerem a conta do determinante para achar os autovalores daquela matriz, vocês vão achar então essas funções aqui. Ou seja, agora a gente tem duas funções. A gente tem o ômega mais ou menos de K. Para cada K que você coloca, para cada número de onda, você tem dois ômegas possíveis de módulo normal de vibração. Na próxima parte dessa aula, a gente vai interpretar fisicamente essas soluções e vai tirar várias consequências, tá?